Olá, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos em mais este Evangelho em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Meu fraternal e cordial boa noite a todos. E assim a gente vai prosseguindo com o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o meu tema é do livro 2, capítulo 2, Perturbação Espírita. E assim nós primeiramente vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por nos permitir a companhia de bons espíritos, dos irmãos de luz, a nos acompanhar, e muito agradecido nós pedimos a proteção de todos, mesmo que ao longe emane energias positivas e de cura, de paz e de amor para toda a humanidade, em especial a todas as pessoas ligadas a cada um de nós, direta ou indiretamente. Corrente africana, corrente indiana, corrente dos caboclos, dos preto velho, do pai Chico, pai Joaquim, da Mata Virgem. Corrente da nossa querida mãe Genoveva com seus anjos de luz. Corrente da irmã Egorina, do irmão Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson. Corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Marcelo, Padre Cícero e do Juazeiro. Corrente da família, dos ancestrais, dos antepassados. Corrente da paz, corrente da luz, corrente do amor, corrente branca, corrente azul, corrente lilás. Possam abençoar a todos, amar a todos, e que assim seja. Vou ler então Perturbação Espiritual no Livro dos Espíritos, como eu já disse. Pergunta 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata, não. Não é bem o termo. Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Aí, pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e, durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? A resposta é não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. A perturbação espiritual é tipo uma confusão após o desencarne. Aí é um momento, por favor. Desculpem um pequeno intervalinho que a música entrou no sistema ali de internet, está. Ele não entende bem o estado atual que está passando, né? Ele fica como que despertado de um sono profundo ou de um desmaio, coisa desse tipo. O tempo varia conforme o grau de evolução de cada espírito, já está aqui no livro, né, também. Aí tem a pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma resposta que a gente até agradece, né? Uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem
e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. A perturbação espiritual, vamos relembrar que o Espiritismo, que o desencarne é uma certeza de todos nós, né? Nós que habitamos a Terra temos certezas que um dia vamos morrer, né? E que por meio da nossa doutrina espírita é possível compreender a imortalidade e o processo de reencarnação. Então a gente que já está estudando aí, está no caminho, sabe, né? Que a gente, quando se separar do corpo, vai se reconhecer, porque vai saber, né? Entretanto, com a morte, tudo é confuso, né? De imediato, a alma, ela não recobra totalmente a consciência, né? Com a separação do corpo. E é possível que durante o tempo o espírito passe por um estado de perturbação, né? Fica meio confuso algum tempo. A duração da perturbação que segue o corpo varia muito, como já dissemos, né? Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por exemplo, né? Acidentes, suicídio, o espírito ele se surpreende, né? Com o impacto de que acabou de deixar o seu corpo, né? E ele não compreende bem que está separado do corpo, ele fica ali achando que ainda está encarnado, né? Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito, né? Que é a matéria mais sutil, que ele vai se reconhecer, né? Compreender que já não está mais no corpo. E isso causa, de certa forma, perturbação, né? Quando a morte e a violência, ele fica atordoado, né? A mudança é muito brusca nesses casos, né? Pelo menos assim a gente entende através dos estudos, né? Muitas vezes o espírito quer fazer contato até, ele está tão ali, ele já está no corpo etéreo, que é o perispírito, mas ele se vê, né? Como ele foi na última encarnação e acha que está encarnado, mas na verdade ele está em perispírito, está em desligamento total do corpo, até que se desligue totalmente a mente, o cordão prateado, né? E com a ajuda dos irmãos e familiares, amigos que já estão lá no plano espiritual, existem ajuda nesse sentido, né? Nós somos auxiliados nesse sentido, vamos recobrando a consciência, né? Alguns pensam que estão dormindo também, né? Que pensa que está sonhando e tal, e fica também como pensam, como eles pensam, né? Eles continuam pensando e vendo as coisas, então eles acham que está dormindo. E tem pessoas também, conforme aqui o Livro dos Espíritos, que apesar de estar doente, sabendo que vai desencarnar, muitas vezes a gente se acomete de doenças graves, né? Mas ele insiste em se sentir vivo, se sentir encarnado, e aí ele também leva um tempinho a mais para se reconhecer fora do corpo, como se fosse uma perturbação, né? Até que chega um momento que compreende totalmente a verdade, né? A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, como tem acontecido muito ultimamente, né, a gente, guerra, catástrofes, aí os deslizamentos e tal, que muita gente, queda de avião, enfim. Essas mortes coletivas, observado de que todos os que parecem
ao mesmo tempo, nem sempre se revêem imediatamente na perturbação que se segue à morte. Cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que se interessam. Então, aqui é penoso, um pouco penoso também isso aqui. Não, penoso não, mas a morte coletiva não acorda todo mundo que desencarnou ali junto, não acorda todo mundo junto. Cada um vai acordar lá no plano espiritual, conforme o seu grau, conforme a sua necessidade, né? Muitos precisam de ajuda e os irmãos que já estão lá do outro lado nos ajudam mesmo, né? Nesse momento, é certeza isso, e a gente dá graças a Deus por isso, né? Que possamos ter uma passagem tranquila e sem uma total perturbação espírita, conforme o estudo aqui do Allan Kardec, né? Que nós possamos ter a parte consciente, né? Desculpem meus nés, hein, gente? Desculpa aí, mania, assim, os vícios de palavras que também nós devemos nos corrigir, né? Eu vou estudar sobre isso e tentar também fazer um evangelho um pouco melhor para vocês, sem esses vícios de linguagem. Mas desta forma ouso dizer: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, vamos aceitar a lição da perturbação espírita com muita calma, com muita paz. Assim, chegar o nosso dia, esperamos que dentro do tempo de Deus para cada um. Desta forma, eu vou convidar a todos também para nós, nesses momentos, nos unirmos em pensamento para fluidificarmos e magnetizarmos todas as águas das nossas casas, deixando ali que Deus permita que possa ser colocado ali o remédio invisível, né? Magnetizando e fluidificando as nossas águas com o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Vamos também vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares. Vibrar com fé em Deus, em Jesus, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo clima em nosso planeta, pelas catástrofes causadas pelos humanos e também pela natureza. Vamos vibrar para que venha sempre de forma amena, de forma a nos fortalecer, nos auxiliar aqui na Terra, na vida atual. E assim nós vamos continuando as preces. Não posso deixar de dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, porque teu
é a tua, é a honra, o poder, a misericórdia e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Eu agradeço a todos por estar comigo até aqui. Hoje a lição foi um pouco mais curta, eu dei uma boa abreviada, mas eu sugiro que todos que queiram se aprofundar um pouco mais, leiam, né? Possam ir acompanhando com a gente as lições. Se tiver um tempinho, no máximo aqui que vai levar para você ler e para a gente cada vez mais se aperfeiçoar. Cada vez que a gente lê, a gente entende um pouco mais. Já li umas 2 ou 3 vezes essa lição e ainda não consigo absorver ela totalmente, porque ela é uma lição muito difícil. Falar de perturbação após a morte do corpo físico é muito delicado, mas nós espíritas temos que ter essa consciência e enfrentar com sabedoria, né? Então, que Deus abençoe a todos, e desta forma eu vou encerrando dizendo a oração de Bezerra de Menezes para a cura do mundo, para a cura individual. Vamos ter fé. Ele pede aqui a Cristo que nos cure, tá? Então vamos juntos em pensamento dizer: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Uma ótima semana a todos, cheio de harmonia, de paz, de amor e compreensão. Vamos ter calma e continuar. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.